Esse vídeo é patrocinado pela Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass com o melhor preço do mercado e também vai receber 5% de desconto em qualquer jogo de Xbox. Então não perca tempo, vá agora no link da descrição e economize muito com a Global Cards. Galera, não tem como, né? Olimpíadas de Paris 2024 tá dando o que falar, já tá cheio de memes. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia, vamos voltar a comer picanha. É tudo que o povo quer, ratinho. O povo gosta de coisa boa, cara. Muitas polêmicas da cerimônia de abertura. E eu fico imaginando quem que teve a brilhante ideia de fazer uma paródia, uma alusão à Santa Ceia, colocar os integrantes sendo LGBTs, no caso que estão chamando aí de Santa Ceia Drag. E não só isso, botaram também o SMzinho ali dançando no meio da mesa. Mas antes de entrar nessas polêmicas, vamos falar de algumas coisas legais, pelo menos, que apareceram na apresentação, que foram interessantes. Eu gosto muito de esporte, já fui praticamente aí um profissional de tênis e hoje eu virei youtuber, olha só que decadência. Mas enfim, começando a cerimônia na ponte, eles fizeram um show bem legal de fumaça com as cores da França, bem bonito. Aquela ponte, né, que corta ali o rio Sena, onde estavam passando todas as delegações com os barcos, pô, bem legal. E aí vem aqui uma referência pra quem gosta de videogame, né, eu que trabalho com games há muito tempo aqui no YouTube, referência a Assassin's Creed. Durante a cerimônia tinha uma pessoa mascarada com um capuz, essa pessoa misteriosa ficava fazendo parkour nos prédios com a tocha, ele que carregou a tocha inclusive até o fim da apresentação. Foi bem legal inclusive que uma hora ele parou na Catedral de Notre Dame, que está sendo reconstruída depois do incêndio. Para você que não sabe ou não lembra, Assassin's Creed Unity se passa na França e tem essa catedral. Depois que aconteceu esse incêndio, a França pediu ajuda da Ubisoft para poder ajudar na reconstrução, porque o que acontece? No jogo, a catedral é tão fiel, mas tão fiel, que eles tinham o 3D para poder apresentar. Então isso é bem interessante, né? Um momento onde game ajudou na vida real. Uma coisa legal também que fizeram foi que a apresentação, ela foi no meio da cidade, não foi, por exemplo, dentro de um estádio. Então eles conseguiram usar como pano de fundo os próprios prédios, as casas, a arquitetura, né, da França. E aí fizeram um show de rock ali bem interessante. Os barcos passando, né, com as delegações, passou o Brasil. Apesar de ser legal a ideia, pô, tinham que demitir quem inventou isso. Porque, mano, começou a chover, todas as delegações tomaram chuva. E aí eu fico pensando, os atletas tomando chuva, sendo que no dia seguinte os caras têm que competir por medalha. Qual a chance de muita gente ali ficar gripada, pegar um resfriado e acabar ficando doente? Então nesse caso eu acho que foi uma péssima ideia. Aí também teve no final a Torre Eiffel sendo iluminada ao som de Daft Punk com lasers, porra, muito foda. Mas acabou aí. O que foi legal, acabou aí no que eu falei. Porque agora vem as polêmicas. Os organizadores decidiram, né, que seria uma boa ideia e que acabou no fim sendo bem vergonha alheia e bem ofensivo pra muita gente. Eles criaram a Santa Ceia Drag, Santa Ceia LGBT, como você quiser chamar. No centro da imagem a gente tem uma pessoa bem sobrepeso, digamos assim, não quero ser cancelado por gordofobia, né? E ela seria Jesus. Inclusive tinha muita gente falando que ela tinha comido todos os pães ali e todo o vinho. Mas não sei se é verdade. Se você não achou estranho ainda tudo isso, eu não sei se você percebeu, mas também tem uma criança ali no meio. Sim, tem uma criança, não sei quantos anos, mas tem uma criança ali. Nessa imagem a gente também tem um cara de preto. Lembrem dele que eu vou falar depois. Aí passa um tempo, a gente tem aí a entrada do SMzinho, talvez ali é uma representação, acho que de Baco. Inclusive o meme que fizeram do Lula falando da picanha ficou sensacional. Toda vez que eu vejo eu dou risada. E aqui que a gente vai falar do cara de preto, com a roupa preta. Deram um zoom neste indivíduo e perceberam que ele estava com as bolas de fora da roupa. Não, você não ouviu errado. Ele estava com as bolas de fora. E obviamente eu vou botar aqui borrado, mas acredite em mim, tem 2 bagos pra fora da roupa do cara. E aí juntando tudo isso, a gente tá falando de uma Santa Ceia drag, que tem um cara com as bolas de fora, e tem uma criança também ali no meio. Inclusive a criança tava do lado dele nesse momento. E eu te pergunto, você realmente acha que isso aqui não é estranho? Aqui a gente já começa a perceber o porquê que a galera começou a ficar revoltada com essa cena. E aqui eu repito, né? Quem imaginaria que fazer esse tipo de apresentação não daria merda? Eu fiz um levantamento aqui. Se a gente for pegar o número de pessoas que acreditam, né, que são cristãs no mundo, o dado mais aproximado aí diz mais ou menos que 2,6 bilhões de indivíduos no mundo acreditam ou seguem esta religião, essa crença. Ou seja, 1/3 da população mundial é cristã. Só na França, que está acontecendo, por exemplo, agora as Olimpíadas, é 70% da população. E eu te pergunto, para que fazer isso?
Pra que durante uma cerimônia de abertura de uma Olimpíada, que o foco não é política, o foco não é religião, por que fizeram isso? A minha opinião é muito simples. As Olimpíadas, elas têm que ser um lugar para celebrar o esporte. O que a gente tá vendo aqui, em várias partes da apresentação da abertura, parecia a parada gay da França em 2024. Inclusive, muito foi falado, né, sobre o lema da França, que é liberdade, igualdade, fraternidade. E, pô, igualdade, pô, coisa legal, eu concordo, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser respeitado. Mas da mesma forma que todo mundo tem que ser respeitado, eu acho que você fazer uma paródia, porque tem gente falando que é piada e tal, né? Você fazer uma paródia de algo relacionado a uma religião no meio de uma Olimpíada, eu acho muito, mas muito de mau gosto. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? É que o surfista brasileiro Chumbinho, você conhece ele? Eu não conhecia, mas olha só o que ele sofreu. Ele passou por um imprevisto nas vésperas da estreia dos Jogos Olímpicos de Paris, porque quando ele foi pro torneio, ele customizou o próprio material com imagens do Cristo Redentor. Ele desenhou na prancha, tem as imagens do Cristo Redentor. E isso é uma iniciativa que infringe uma regra do esporte olímpico, é contra as regras das Olimpíadas. De acordo com o artigo 50 do regulamento da competição, não é permitido nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial. Assim, o Comitê Olímpico notificou o atleta da restrição e ele teve que trocar todas as pranchas de última hora antes de estrear nas Olimpíadas. E é irônico, né? Porque a gente tá falando de uma restrição de um Cristo Redentor desenhado na prancha do surfista brasileiro, mas ao mesmo tempo, na cerimônia de abertura, a gente tem uma manifestação em forma de paródia da Santa Ceia, que é algo relacionado com religião. Enfim, a hipocrisia. E eu não sou do cara que fala que tem que proibir piada. Não, pra mim pode fazer piada com tudo. Mas eu acho que as piadas, elas têm que ser feitas no lugar correto e na hora correta. Eu vou usar um exemplo aqui. Eu gosto muito, por exemplo, dos Melhores do Mundo. Vocês já viram Hermanoteu na Terra de Godard? É uma peça bem antiga. É uma peça aí que tem referências religiosas. E nem por isso a galera reclama. Porque ela é feita num teatro. Ela não é feita numa abertura de Olimpíadas pro mundo inteiro ver. Isso acaba sendo muito ofensivo pras pessoas. E eu entendo a reclamação delas. Inclusive eu vi muita gente falando, pô, por que não fizeram a mesma coisa com outra religião? Por que não fizeram isso com o islamismo? Aí talvez falta um pouco de coragem, né? Talvez se eles fazem uma piada ali com o islamismo na abertura das Olimpíadas, no dia seguinte a França vai ter um problema. E vendo essa abertura, realmente ela foi uma das mais fracas da história. Na verdade, eu acho que foi a mais fraca. Imagina comparar, por exemplo, a Olimpíada de Barcelona em 92, que o cara atira uma flecha e acende a pira olímpica, muito foda. Você pega as Olimpíadas anteriores, várias apresentações bonitas, coreografias, e aí chega nessa Olimpíada da França e os caras fazem isso? As Olimpíadas, o foco tinha que ser os atletas, o esporte, e não ficar passando pauta ideológica. E aí depois a gente tem que ouvir algumas pessoas falarem, não, mas a cultura woke não existe. E no fim das contas, se a gente for ver essa apresentação, essa cerimônia de abertura, foi até bom acontecer, porque isso escancara pro mundo todo o que tá acontecendo aqui no Ocidente. E essas reações vão ser cada vez maiores, porque cada vez mais a galera vai ficar irritada com esse tipo de coisa e vai criticar. E aí vamos ver se a galera começa a perceber que ficar fazendo essa forçação de barra não é bom pro lado deles. Na verdade, vai ser só prejudicial. Mas essa é só a minha opinião. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí.